Fala pessoal, então nesse vídeo a gente vai plantar cerola, que tá aqui a mudinha que eu comprei na floricultura perto de casa. É uma chacrinha que vende vários tipos de planta, inclusive vende terra, vende adubo, vende várias coisas. Igual ao vídeo da jabuticabeira que eu plantei aqui em casa. Ela tá aqui do lado, tá se recuperando agora que tá com terra nova, terra bem tratada. Igual o vídeo dela. Então aqui ó, ficou 2 semanas aqui o meu sistema de irrigação molhando todo dia essa água, tanto de manhã quanto à noite, molhando essa água aí ó, molhando essa terra, tanto de manhã quanto à noite. Eu tinha colocado um plástico para eu poder encher um pouco mais, porque eu sabia que ia baixar bastante. E chuva também, que ficou caindo aqui e ajudou a molhar essa terra. Se vocês observarem aqui, ó, pelo nível que eu tinha deixado da terra aqui antes, ela baixou quase 5 dedos. Olha como é abaixo. Se eu tivesse plantado a minha frutífera no dia que eu enchi esse vaso, hoje minha frutífera estaria nesse nível. Olha o tanto de terra que eu estaria perdendo, que eu poderia colocar mais. Mas que eu poderia elevar a planta, ela poderia ter um pouco mais de terra para se desenvolver. Então é importante, encha o tambor, o vaso que você for usar. Eu indico para planta frutífera vocês usarem vasos acima de 50 litros, de 50 litros para mais. Não usa vasos menores. Dá para plantar em vasos menores? Dá. Olha, esse aqui deve ser um vaso que aqui deve ter uns 12, 14 litros de terra. E ó, a planta, o tamanho que tá. Só que ela não vai poder ficar muito maior do que isso, do que ela já tá aqui. Porque ali provavelmente a raiz já deve estar quase sufocando ela, por causa do vaso. Então eu indico colocar em tambor, que nem eu fiz aqui. Eu comprei esse tambor no ferro velho, que nem eu expliquei já no vídeo. Para quem não viu o vídeo explicando como que eu fiz esse vaso, eu comprei esse tambor no ferro velho aqui da minha cidade, paguei R$70 nele. É um tambor de 200 litros. Aí o que que eu fiz? Eu medi a altura desse tambor, medi a altura, dividi essa altura por 4 e tirei uma das medidas. Então ele não tá mais de 200 litros. Aqui a borda dele dá 150 litros. Mas como eu fiz as alças aqui, e a distância aqui da borda para o primeiro corte tem 7 centímetros e o corte tem 5 centímetros. Então ele deve estar por volta de 110 litros, de 110 a 120 litros. Que para mim, eu acho que é o ideal para uma frutífera, para você ter na sua casa, em espaço pequeno, ter na sua casa, no seu apartamento. Se você tiver um apartamento com sacada, que bata sol, pelo menos 4 horas de sol por dia, dá para você plantar. Aí se você quiser, você tem os vasos que vendem de 50 litros, 60, 70, 100 litros. Só que vai sair mais caro você comprar um vaso de plástico, por exemplo, de 100 litros, do que você comprar uma bombona dessa de plástico. E ainda você pode negociar com o cara do ferro velho, né, com o dono do ferro velho, e tentar pegar por um preço melhor. Aqui na minha cidade também eu vejo vários lugares que estão em obra, e quando termina a obra a pessoa pega e joga fora essas bombonas. É que eu não tenho como pegar, porque eu ando muito de moto, então eu não consigo ir lá e pegar na hora. Pedir pro dono, né, da casa lá, falar se tá descartando, pegar para plantar. Mas qualquer bombona serve. Se você for fazer, e se você for fazer a bombona também, você pode deixar menor ela. Você pode cortar ela no meio, o que é comum, que eu vejo normalmente o pessoal da internet fazendo. Eles compram uma bombona de 200 litros e cortam no meio. Aí fica 100 litros. Só que você nunca vai plantar e pôr terra até a borda, porque senão a água, ela vai, a hora que começar a encher muito, que a terra, ela, depois de um tempo, quando ela não tiver mais ar aqui no meio, que nem tá no meu caso aqui, que a terra já tá sem ar, que ela baixou, ela começa a ter uma resistência maior para absorver a água. Então, aí a hora que você for molhar, vai cair mais água para fora do que ficar no vaso. Então nunca plante, sempre plante no mínimo 2 dedos abaixo da borda,
por causa desse motivo que eu acabei de citar. E também pode, se você quiser cortar no meio e usar, por exemplo, 80 litros, 90 litros para plantar frutífera, ela vai super bem. Tem muita gente que planta e está colhendo bastante fruto com as frutíferas por aí. Eu escolhi deixar maior, justamente por causa do meu terreno aqui que tem bastante espaço, então eu posso deixar a planta um pouco maior que não vai me atrapalhar, né? Então eu vou deixar ela em média de 2 metros a 2,5 metros. Quais são os cuidados que você tem que ter quando você pega a frutífera e põe no vaso aí na sua casa? Todo mês você tem que adubar essa terra, porque a planta ela vai ficar absorvendo os nutrientes e sais minerais dessa terra. Como ela está em um espaço isolado, um recipiente onde ela não tem como crescer a raiz para ir buscar mais fonte de alimento e água, ela vai necessitar do seu cuidado. Então, uma vez por mês, coloca um tipo de adubo. Não é recomendado que você coloque, por exemplo, todo mês esterco de boi, por exemplo, ou de vaca. Porque o esterco de vaca tem um tipo de nutriente e a planta ela precisa de vários nutrientes. Então o ideal é que um mês você pode colocar o esterco de vaca, o outro mês você pode pôr humus de minhoca, o outro mês você pode pôr torta de mamona, o outro mês você põe cinza de queimada de fogueira. Se você tiver fogão a lenha na sua casa ou fizer queimar qualquer madeira, você pode pôr aqui. Só não pode pôr cinza de churrasqueira por causa da gordura da carne, que aí atrai inseto e não é bom. Mas é indicado que você todo mês coloque um tipo de adubo. Por exemplo, se um mês você colocar esterco de vaca, outro mês torta de mamona, outro mês cinza, o outro mês você pode pôr esterco de vaca de novo, não tem problema, entendeu? Mas tenta diversificar o tipo de adubo que você põe. Eu não vou cuidar das minhas frutíferas com adubo químico, que é os NPK. Por quê? Porque o NPK, ele acidifica a terra com o tempo, a terra vai ficar ruim para a planta, porque você vai ter que ficar depois tratando a terra com calcário e tratando ela com matérias orgânicas. E por outra coisa que o NPK força demais a planta. Então você colocar o NPK, que por exemplo essa muda que eu comprei lá na floricultura, aqui perto de casa, eu perguntei para eles, falei, vocês tratam as suas mudas com NPK? Ele falou, tratamos, a gente coloca. Então ela tem NPK aqui na terra. E eu vou tirar isso. Então aqui é capaz que até o ano que vem ela comece a ficar um pouco feia, porque o NPK ele força a planta e dentro de 7, 10 anos ele mata a sua planta, porque ele fica forçando ela, não é bom. A planta ela precisa de adubo natural, coisas naturais, e coisas naturais são mais baratas, tá? O NPK é rápido, é de ação rápida, e a planta vai absorver na hora que você plantou. A hora que o NPK chegou na raiz, ela já vai absorver, só que você está matando sua planta aos poucos, não é bom, né? Então, não custa muito. O esterco aqui, o saco de 25 quilos de esterco, eu paguei R$10, então é muito barato. Cinza, se você tem fogão a lenha e queima madeira no fogão a lenha para utilizar o fogão, você pega a cinza e põe aqui. A minha casa aqui não tem fogão a lenha, eu não faço queimada nenhuma. Sabe o que você faz? Vai na pizzaria, essas pizzarias que usa forno a lenha, pede para eles a cinza, porque normalmente no final do dia, a hora que eles vão fechar a pizzaria, que eles limpam o forno, eles pegam a cinza e jogam fora. Então vai lá e pede para ele. A cinza é o melhor adubo que existe para planta, é o adubo mais forte que tem. Então para plantar a acerola, eu vou fazer uma cova. A primeira coisa, eu vou fazer uma cova, depois eu vou tirar ela daquele vaso para colocar aqui. Cova pronta. Acredito que o tamanho da cova que eu fiz é o suficiente para a gente colocar a frutífera. Para vocês tirarem o torrão do vaso que ele vem quando vocês compram, corta todo esse vaso. Não tenta tirar o torrão sem quebrar para reaproveitar o vaso, porque provavelmente você vai abalar o torrão, você vai quebrar o torrão da planta, vai abalar a raiz dela e é perigoso ela morrer. Então, para evitar risco, já que é uma planta que a gente comprou, não foi de graça,
Então é preferível perder o vaso do que perder a planta. Outra coisa, por que eu resolvi fazer na bombona que cabe tanta terra, que cabe, tá em média aí de 120, 130 litros. Ó, esse é o tamanho que tá, ela tá mais ou menos na altura de 1,80 m. E esse vaso, ele deve ter em torno, esse vaso que vem com ela, deve ter em torno aí de uns 14, 15 litros. E olha como que tá a raiz. Olha, a raiz tá toda sufocada dentro do vaso. Tá vendo? Ó. Você vê que ela tá bem enraizada, só que a raiz ela já começou a dar a volta na parede do vaso. Significa que esse vaso já está pequeno demais. Então, para quem pretende plantar frutíferas em vaso, evita de plantar a frutífera em vaso menor do que 50 litros, porque você vai judiar muito da planta. Porque a planta não pode ficar tão grande. Essa planta, por exemplo, que está com 1,80 m, ela não poderia estar 1,80 m com esse vaso. É porque lá eles fazem para vender. Eles sabem que a pessoa que comprar, ela vai transplantar para um vaso maior ou vai plantar na terra, no chão, na verdade, né? Vai plantar no chão. Então eles deixam lá, porque lá tem saída rápida da planta. Mas a gente em casa, a gente não pode. Por exemplo, se eu fosse deixar essa planta nesse vaso, eu teria que cortar ela na metade, pelo menos, para que a raiz não crescesse tanto. E provavelmente daqui uns 6 meses, 8 meses, eu ia precisar fazer uma poda na raiz dela, que iria ser bem drástico, né? Para que ela não crescesse, não se desenvolvesse tanto e mantivesse uma planta pequena para um vaso pequeno. Como eu vou pôr ela nessa bombona, que tem muita terra para ela crescer as raízes dela, ela vai poder ficar até 2,5 metros de tamanho. E aí eu vou deixar engrossar o caule dela. Mas provavelmente depois de uns 3 anos eu vou precisar tirar ela daqui, fazer uma poda na raiz dela e voltar ela aqui de novo, para que ela não sufoque e acabe morrendo. Agora é simples. Como que você faz para você pegar ela por aqui? Você pega pela base do caule. Esse torrão eu não molhei ele hoje. Ele tá meio seco. E é legal que você não molhe, porque se você molhar e encharcar bem ele no dia que você for fazer o transplante, quando você levantar ele, ele vai se desfazer inteiro. Então, um dos detalhes é não molhe o torrão no dia que você for fazer o transplante da sua planta. E a outra coisa, você vai pegar pela base da planta, que eu vou pegar aqui, e vou levantar ela e pôr no vaso. Você pega ela pela base, por aqui, pela base firme. Ela tá com a vareta de apoio, eu não tirei a vareta de apoio dela, tá aqui. Coloquei lá. Então, antes de juntar toda a terra nela, para ela assentar, para ela se acomodar na terra do vaso, eu vou olhar para a planta e vou ver como que ela tá. Mas aí você me pergunta, fala, Marcelo, mas como que você vai olhar para a planta e ver como que ela tá? Por quê? Porque o meu vaso, ele tá bem próximo à parede aqui de casa. Esse vaso deve estar com uns 20 centímetros de distância. Então eu quero ver a planta para que lado que ela está soltando a galhada dela, para eu deixar para frente, porque provavelmente vai ser o lado que ela mais vai crescer. E o lado da parede eu vou procurar sempre estar podando. A hora que ela encostar na parede, que eu perceber que ela estiver forçando contra a parede, eu vou podar. E pelo jeito aqui, eu acho que eu vou precisar virar pouca coisa. Eu acho que esse lado aqui, ó, é o lado que ela menos está vindo para cá. Então eu vou deixar esse lado que está aqui meio de lado, vou deixar reto para a parede. Eu vou pegar na base dela e vou dar uma viradinha. Ó, vocês olharem, ó, ela tem mais galhos desse lado do que desse. Significa que provavelmente ela vai vir, a planta ela vai crescer mais para cá, que para mim seria ótimo. Tá, os galhos que começarem a crescer contra a parede e forçar ela para lá, eu vou podando. E eles, agora que ela já está acomodada no local, a gente só vai dar uma ajustada nela, tá vendo que ela tá ficando mole. Eu vou apertar o torrão aqui e vou juntar a terra nesse torrão, para que com o tempo esse torrão comece a se desfazer e misturar com a terra preta.
Aí aqui eu vou colocar mais terra, porque essa terra ela vai assentar ainda mais. Ela não terminou de assentar. E quando esse torrão ele terminar de se desfazer junto na terra preta, aí ele vai igualar. Bom, então como vocês podem ver, eu meio que igualei, eu acrescentei mais terra no vaso para igualar. Esse torrão agora, conforme ela for molhando, esse torrão vai desmanchar e ele vai começar a juntar na planta. Essa terra preta, ela, como ela tá fofa, ela vai assentar também. Então a planta ela tende a baixar um pouquinho mais e aí vai chegar no nível que eu quero, que é no nível aqui da borda, da alça que eu fiz aí no vaso, tá? Então para esse vaso aqui, para essa bombona, que deve estar em torno de 120 litros de terra, eu usei 5,5 sacos de terra, dessa terra aqui. É a mesma terra que eu comprei lá na chácara, que é a floricultura aqui perto de casa. Então eu já comprei bastante saco, porque eu sabia que ia precisar de bastante terra. Essa terra é uma terra vegetal tratada, que já vem adubada e já tem bastante matéria orgânica no meio dela. Então hoje é dia 15 de dezembro, eu vou deixar ela aí até mais ou menos 15 de janeiro, dia 20 de janeiro, porque a terra até lá já vai ter assentado bem e ela já vai ter se adaptado mais nesse vaso, a raiz dela vai ter crescido mais. E como essa terra ela já vem adubada, então eu não preciso nesse primeiro mês adubar, porque a planta já vai. Então eu vou colocar aqui de volta o meu sisteminha de irrigação em uma altura que ele consiga molhar a terra como um todo. Para quem viu o vídeo que eu estava mostrando como que eu montei esse sisteminha, eu falei naquele vídeo que eu coloquei um T aqui que é próprio para essa mangueira, que é de irrigação. E eu tava com medo, que eu falei para vocês que eu ia dar um retorno. Eu tava com medo se isso aqui ia soltar conforme desse pressão na mangueira. E não solta, não tem perigo essas peças. Essas peças aqui não soltam. O que precisa é só lá onde eu coloquei o cano de PVC de 3/4, que é o cano marrom de água, que eu coloquei o cano marrom e liguei essas mangueiras. Essas mangueiras aqui, ela não adere à cola da Tigre, que é aquela cola para soldagem de cano de água de casa. Ela não adere, então eu coloquei a cola para vedar, porque ela faz uma vedação boa, e aí eu coloquei a fita isolante para segurar. Então quando você for ligar essas pecinhas que é própria para essa mangueira, não precisa se preocupar em pôr fita isolante, porque não solta. Então agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cauda bordaleza, vou fazer a poda. Tá vendo, ó? Se vocês verem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que tem nascendo um galinho, ó, tá vendo que tem galinhos secos, ó, tá vendo que tem galinhos secos aqui, ó, tem bastante galinhos, ó, esse galho aqui, ó, por exemplo, ó, que tá virando para baixo, que tá virando pro chão, tudo isso eu vou podar. Frutífera, o certo é da terra para 80 centímetros ou a altura do umbigo ser limpo. Não pode ter esses galhos aqui, ó, esse galho aqui, ó, não pode ter aqui, eu vou ter que podar ele todo. Então aqui na sequência desse vídeo eu vou fazer a poda dessa cerola, e depois que eu terminar essa poda de limpeza, porque a gente não está nos meses certos ainda para fazer a poda de formação, então quando chegar lá em maio, aí eu vou fazer a poda em todas as minhas frutíferas, que daí vai ser a poda de formação, que eu vou podar ela em maio desse ano, para que o ano que vem ela já comece a dar mais frutas e se formar uma planta mais organizada. A poda é importante não só para que a planta cresça corretamente, né? Para que ela pegue sol nela toda, porque é importante que pegue sol no caule, para ela poder frutificar. E a poda é importante para ela frutificar, para ela ganhar força e soltar as flores e soltar, e depois na sequência dar frutos. Então aqui agora eu vou fazer a poda de limpeza, vou dar um banho nela de cauda bordaleza, principalmente embaixo das folhas dela, porque é muito importante para evitar fungo e evitar pragas.
Os cuidados que eu vou ter que ter é, todo dia tá molhando, por isso que eu fiz esse sisteminha de irrigação automático. Então, se você não viu como é que eu fiz isso aqui, volta lá no meu canal, nos vídeos, nos primeiros vídeos eu tô ensinando lá como é que eu fiz, que foi o método que pra mim é o que funcionou. Não me dá problema nenhum, não falha. Então ela molha automaticamente de manhã e à tarde, que é importante, que isso é o cuidado que tem que ter. Planta frutífera não pode deixar de molhar. E o outro cuidado que eu vou ter que ter é todo mês, uma vez por mês, eu vou ter que colocar um tipo de adubo aqui, porque ela está num recipiente que ela está limitada, ela não tem como crescer a raiz para ir buscar alimentos e água, então eu tenho que fornecer isso para ela. Então todo mês eu vou pôr um tipo de adubo aqui, alternando os meses, né? Cada mês eu vou pôr um tipo de adubo, um mês eu vou pôr esterco de galinha, outro mês eu posso pôr esterco de vaca, outro mês eu posso pôr torta de mamona, outro mês eu posso pôr cinza de madeira. Abraço, até o próximo vídeo.